Como você descarta os remédios vencidos ou as sobras de medicamentos da sua casa? Se você os joga no lixo, em ralos ou no vaso sanitário, você está fazendo da forma errada. Remédios jogados em lixeiras e na rede de esgoto são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. No Brasil, há postos de coletas em farmácias para que remédios sem uso sejam descartados segundo critérios ambientais e sanitários. Aprenda como dispensar as sobras de remédios de forma segura, assistindo à entrevista que faço agora com a farmacologista, professora da Unifesp, Soraya Ismaili, e a farmacêutica, coordenadora do Grupo de Trabalho de Resíduos e Meio Ambiente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Gisele Leal. Soraya e Gisele, bem-vindas ao programa Cidadania. Obrigado pela participação de vocês duas em nosso programa. Nós é que agradecemos estar aqui e poder compartilhar parte desse conhecimento adquirido em alguns anos. Isso. Vamos começar, Gisele, eu vou aproveitar e já começar falando um pouco sobre essas regras, né? O decreto, né? O governo editou em 2020 um decreto 10.388, que regulamentou a parte de uma lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010. Essa lei trata de todos os resíduos sólidos no Brasil, lixões, materiais domésticos, industriais. E em 2020 veio esse decreto regulamentando uma parte específica do lixo que nós produzimos, né, das sobras, dos resíduos que a humanidade produz, que a nossa sociedade produz, tratando justamente de remédios e medicamentos. Por que editar um decreto tratando especificamente desses resíduos? Na verdade, primeiro, houve uma tentativa de acordo setorial. E depois que essas tentativas foram eliminadas, sim, é importante trazer uma legislação sobre um resíduo que é perigoso e que está aí em todas as nossas residências. Então, eu acredito que trazendo o decreto, ele traz um direcionamento. É claro que eu falo que existe o ideal e o real. O ideal é que todos nós tivéssemos a consciência e destinasse esse medicamento de maneira correta. Mas o real é que esse medicamento, que é perigoso, que gera risco tanto sanitário quanto ambiental, ainda está na comunidade, está na casa de muitas pessoas, gerando mal para a saúde, para a família e para o meio ambiente. Professora, a senhora podia explicar para as pessoas que estão assistindo a entrevista que riscos são esses, né? Que males que causam a saúde humana e a saúde, estava conversando antes com a Gisele, também está falando, a saúde de todos os seres vivos, né? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente está tratando exatamente disso, né? Que riscos são esses? Como é que esses remédios podem contaminar o meio ambiente e que riscos eles trazem à saúde humana, à saúde pública? Muito bom, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, excelente oportunidade, muito importante conversarmos sobre esse assunto. E também essa pergunta que é excelente, quais são os riscos? Mas muitas vezes as pessoas não imaginam quais são os riscos porque elas não têm a consciência do que acontece com o medicamento ou com o que nós jogamos no lixo comum ou mesmo no vaso sanitário, na pia, né? Muitas pessoas acreditam que o medicamento, ou mesmo a embalagem do medicamento, não a embalagem de papel, mas aquela embalagem que nós chamamos de blister, que é como se fosse um papel alumínio, ou a embalagem de vidro, a embalagem de plástico, muitas vezes é uma embalagem de plástico. Tudo isso todos esses componentes, inclusive os medicamentos vencidos e não utilizados, eles são contaminantes. Então, se nós jogamos no lixo comum ou no vaso sanitário, nós acabamos tendo que estes medicamentos, esses componentes, contaminam o solo, porque muito desse lixo vai para um aterro sanitário,
E se nós jogamos na água ou se nós jogamos no vaso sanitário, termina caindo na água, né? Então, tanto o aterro sanitário quanto a água dos rios e dos mananciais, elas vão estar contaminadas com os medicamentos e também com as embalagens dos medicamentos, né? E isto acaba voltando para nós mesmos, né? Caindo na água, no manancial ou na água do rio, mesmo quando essa água vai para tratamento, nós não temos a eliminação do medicamento, porque não há no Brasil um tratamento específico, há em outros países, nós temos isso, não há um tratamento específico para a retirada de medicamentos da água. Nós temos tratamento de esgoto, sim, uma boa parte da população tem saneamento, mas não tem esse tipo de tratamento na água. A outra coisa é que essa água evapora, então vira água da chuva depois, né? E mesmo sendo distante da nossa casa, nós hoje sabemos que existem os rios, chamados rios voadores, né? Que vem a água, a formação de nuvens em outros lugares, pode trazer a água que vai chover na nossa região e vai chover trazendo estes contaminantes também. Então, o que acontece é que nós, ao jogarmos o medicamento vencido ou não utilizado num lugar comum, este medicamento acaba voltando para nós mesmos e acaba fazendo mal à saúde humana e à saúde dos animais também. Não podemos esquecer os animais, principalmente na pecuária, no agro, né? Que nós temos aí toda essa produção de toda a animais produção de alimentos, né? A gente acaba voltando tudo Exatamente. isso para a produção de alimentos que acaba voltando para o consumo, como falávamos há pouco, dos seres vivos todos, né? O solo contaminado, produzindo alimentos também contaminados, e os animais que se contaminam por meio da água e também por esses alimentos. Então, é um círculo que é vicioso, ao invés de ser um círculo virtuoso. Então, nós queremos criar este círculo, esse ciclo também, um círculo e um ciclo virtuoso. Ao jogarmos os medicamentos no local certo, estes medicamentos vão ser incinerados e nós não vamos ter tanta poluição nas nossas águas e nos nossos solos. Gisele, a professora tocou um ponto importante, estava explicando um pouco dos tipos de embalagem, dos componentes das embalagens dos medicamentos, né? Existem alguns termos técnicos, eu acho que ficaria um pouco difícil talvez das pessoas entenderem, ou a embalagem primária, a embalagem secundária, mas vamos falar aqui de uma maneira clara, né? A gente compra o remédio, ele vem numa caixinha. Dentro daquela caixinha, às vezes vem um vidro, às vezes vem o remédio pode ser líquido, às vezes você tem um dosador do remédio, tem as cápsulas que vêm, as pílulas que vêm, algumas encapsuladas, outras já sem nenhuma cápsula envolvendo o remédio propriamente dito, mas vem numas cartelas. Desses componentes, o que pode ser jogado, o que deve ser separado? Tipo, a pessoa tirou o remédio de dentro da caixa, leu a bula, é importante que as pessoas leiam a bula, porque ali também tem orientações sobre isso. Aí a pessoa leu a bula, a caixa e a bula, tudo bem, ela pode jogar fora? Essa é a minha pergunta. E daí o restante, eu queria que você detalhasse um pouco para a pessoa entender que na hora que ela está pegando ali o remédio, o que ela vai separar para o descarte e o que ela pode jogar no lixo comum. Aqui eu quero te dar uma dica muito importante. Olha como que fica fácil. Tudo aquilo que tem contato com o remédio, ele tem a classificação de perigosa. Então, tudo aquilo, que é o contato direto, como você disse, essa é a embalagem primária, aquela que está ali pertinho. Então, o blister, aquele frasco de medicamento, aquela ampola que tem o resto daquele medicamento, tudo isso são considerados resíduos químicos e devem, sim, ser encaminhados aí, como a professora falou, para um tipo que é a incineração.
Já aquilo que não tem contato direto, que é a caixa, o papel, são considerados produtos recicláveis. Então, olha como que é importante você fazer vou falar o termo técnico, a segregação. Significa separação de maneira correta. E assim proteger tanto a saúde pública quanto o meio ambiente. Então, o dosador, por exemplo, que eu comentei, se vem um remédio, por exemplo, um xarope. Eu me lembro quando eu era criança, eu usava um xarope, que era um xarope até docinho, e aí colocava no copinho, que era a medida certa, e eu bebia aquele copinho. Esse copinho, ele fica classificado como perigoso também. Isso. Se ele foi usado, ele é um resíduo perigoso. Se ele está ali com o resto daquele produto, ele é considerado um resíduo perigoso. Mas vamos falar do ideal e do real aqui. Qual é o real? O real, o que acontece? Você toma um medicamento, vai lá e faz a limpeza desse frasco e depois volta a tomar. Mas o fato é, teve contato? Aquele acetato houve parte da absorção. Então, necessariamente, ele está classificado como resíduo perigoso. O mais comum são as pessoas jogarem no lixo comum. Claro que esse resíduo, olha a diferença, quando você está lá no frasco, a concentração dele é muito maior do que naquela embalagem. Mas o ideal e o correto seria, sim, encaminhar para tratamento juntamente com o medicamento. Tudo aquilo que tocou, ele ganha classificação com maior risco, aquele que coloca o potencial maior. Professora, e daí a pessoa aprendeu agora o que ela pode separar, o que ela vai jogar no lixo, vai pegar só a caixinha e a bula, vai ler a bula, e aí o restante tudo, todos esses componentes ali que tem algum tipo de contato com o remédio, a pessoa já entendeu, nossos espectadores e espectadoras já entenderam que isso precisa ser separado. Ok, separei. E agora eles vão levar para onde? Sim, então, nós, exatamente porque, como disse a doutora Gisele, nós temos uma questão da lei, a legislação. A legislação, ainda temos um bom caminho pela frente, porque nós precisamos implantar a coleta de medicamentos em todas as cidades brasileiras. Isso ainda não está acontecendo. O que nós temos hoje? Nós temos nas farmácias das cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, as cidades grandes, de mais de 500 mil habitantes, elas já possuem, todas elas possuem farmácias que têm esta coleta, que tem o coletor. A Gisele, inclusive, na imagem dela tem um cartaz que mostra o coletor, né? A nossa campanha Remédio Não Usou, Descartou, criada pelo Grupo Mulheres do Brasil, junto com a Unifesp e junto com diversas outras entidades, inclusive a Logmed, que é a que faz a logística reversa, eu já vou explicar o que é isso. Nós estamos explicando para as pessoas onde descartar. Então, nas cidades com 500 mil habitantes, procurar a sua farmácia. Geralmente, as grandes redes estão já participando, ou procurar a UBS da sua cidade, né? As UBSs, muitas delas já possuem o coletor para receber e depois levar o medicamento para a destruição, para a incineração, para que ninguém utilize depois e para que não caia no meio ambiente, como nós já falamos. Então, nas cidades acima de 200 mil habitantes, já começou a implantação. E agora nós vamos trabalhar para até 2026, ter o coletor em todas as cidades do Brasil. Bom, mas a minha cidade não tem, o que eu faço, né? A minha cidade é pequena. O que nós pedimos para as pessoas fazerem? Primeiro, verificar se a UBS daquela cidade possui o coletor ou se ela recebe para depois descartar. Se a UBS não tiver, então
o que nós fazemos e nós indicamos, e várias mulheres do Brasil já estão fazendo isso, é colocar os recipientes, os medicamentos vencidos ou aqueles que não estão sendo mais utilizados, coloquem numa sacola, juntem tudo e depois, quando você for para a sua cidade mais próxima, você descarta. Na verdade, muitas pessoas fazem isso até nas cidades grandes. Eu mesma faço isso, eu junto tudo e aí, quando eu tenho uma boa quantidade, eu vou até a farmácia e descarto. Então, nós estamos orientando as pessoas a fazerem desta forma, mas estamos caminhando, precisamos, inclusive, é muito importante termos esse programa, conversarmos com o Senado, com a Câmara, com os legisladores, porque nós temos que ampliar essa legislação e criar mais políticas públicas para termos mais descarte seguro de medicamentos. Gisele, então, continuando aqui. Eu queria só compartilhar aí com ela, quando ela está falando a nossa experiência aqui. Certo, vamos lá. Há 13 anos atrás, nós desenvolvemos o programa Descarte Consciente. Sabe aquelas campanhas das empresas que falam sobre prevenção de acidentes? Eu levei uma palestra que chama Prevenção de Acidentes com Medicamentos na Casa das Pessoas. E o vereador da cidade viu, participou desse projeto e transformou aqui no meu município numa legislação. Então, desde 2010, tem uma lei municipal. Minas Gerais, né, o município. Isso, que regulamenta sobre isso. Então, em Ipatinga, aqui a gente tem em torno de 260 mil habitantes. A gente fez o levantamento agora, temos 81 pontos de coleta de medicamentos aqui na cidade. Então, é algo que eu falo, que eu considero a gente ser uma gotinha no oceano, como a senhora está trazendo aqui. Mas para quem está nos ouvindo, é importante. Mais uma dica. Todas as farmácias, todas, sem exceção, e drogarias, elas precisam ter um plano de gerenciamento de resíduos, que é cumprir a RDC 222 da Anvisa. E a minha solicitação... Até porque... RDC. É uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária. Mas só completando, você estava comentando essa questão das farmácias, elas terem a gestão desses resíduos, porque também tem remédios em farmácias que perdem a validade e precisam de uma destinação. Então, os remédios que as pessoas estão aprendendo hoje, como fazer o descarte, esses restos, inclusive de embalagem, eles vão seguir esse mesmo caminho, Gisele? Correto. E diante disso, tem mais uma resolução aí, que é a 44, também da Anvisa, que permite as farmácias a participarem desses programas. Ou seja, ela autoriza que a farmácia recolha esse medicamento da população, incluindo nos medicamentos dela. Então, olha como que a gente fala que a gente precisa trabalhar de encontro com a lei. Trazer essa consciência. Então, esse programa aqui é extremamente importante para quê? Para que as pessoas entendam que cada um de nós somos responsáveis. A nossa atitude faz a diferença. Então, quando eu levo isso para o farmacêutico e eu peço a parceria dele, normalmente eu não ganho não como resposta. E esse farmacêutico aqui em Minas Gerais, nós criamos o programa Traga de Volta, que é exatamente para incentivar e valorizar as farmácias que fazem isso de forma voluntária, já que ainda não é obrigatório por lei. Eu vou só pedir para o pessoal da nossa produção, a gente vai colocar o link aqui de um site na internet que disponibiliza todos os pontos de coletas que nós temos hoje no Brasil. É o logmed.org.br. Ali as pessoas vão poder ver e se na sua cidade já tem um ponto de coleta. Se não tiver, vá até a farmácia e exija que a farmácia faça parte desse programa. Se a farmácia não estiver fazendo parte, procure a prefeitura, procure seus vereadores dentro desses 5.000, quase 5.500, 5.568 municípios que a gente tem pelo Brasil.
Professora, tem uma parte que é muito interessante. Esse decreto ele foi construído ao longo de 8 anos, ele começou em 2012. A Gisele fazia parte do grupo da Anvisa que iniciou os estudos para a implementação dessa logística reversa que a senhora estava comentando. E eu queria que a senhora explicasse, então, para as pessoas, esse nome às vezes parece um nome muito complicado, né? Um nome incomum, logística reversa, mas no final das contas é até uma questão simples. E dentro dessa logística reversa existem os papéis de cada um dos atores que fazem parte desse ciclo, né? Desde os fabricantes até nós, consumidores, farmacêuticos, os consumidores e os vendedores, as farmácias em si, e farmacêuticos que são, né? Hoje a gente tem aqui uma farmacologista e uma farmacêutica que vocês têm um papel central, inclusive de educação da sociedade em relação a essa política. Professor, explica para a gente essa política, essa logística reversa. Bem, como o próprio nome diz, né, uma logística para o retorno seguro e para o descarte seguro. Então, o que nós temos no caso dos medicamentos? Quando a gente está falando de resíduos, né, para reciclagem, só fazendo uma analogia, a gente fala, bom, vamos colocar o vidro aqui, o plástico aqui, o papel ali, né? Então, você depois tem alguém que vem coletar esses materiais e que esses materiais são levados para algum lugar para eles serem descartados de maneira segura ou reaproveitados. No caso dos medicamentos, obviamente, nós não vamos reaproveitar os medicamentos, né? Então, nós temos que destruí-los. Como eu mencionei, então, tem alguém, para completar a resposta, tem alguém, tem uma empresa que faz a coleta, que retira do coletor lá na farmácia e que leva para o local onde estes componentes serão devidamente tratados. O tratamento que nós temos no Brasil é a incineração, então eles são queimados e realmente destruídos. Claro que a gente tem aí uma criação de uma combustão, mas pesando na balança que o resíduo que é formado, e mesmo em termos de meio ambiente, né? O resíduo que o medicamento não tratado produz é muito mais prejudicial do que aquele que é incinerado. Então, nós temos aí uma emissão de carbono, claro, mas nós temos que pesar isto, equilibrar, tem uma balança aqui, e o benefício atualmente com o que nós temos hoje é isso, esta forma de destruição do medicamento. Existem outras formas? Existem. Em outros países, países com mais recursos, onde as leis são mais rígidas também em relação a isso. Por isso, como a Gisele falou, é importante continuarmos esse trabalho da legislação e de melhorarmos a nossa legislação, tornando isso obrigatório e, ao mesmo tempo, tendo uma implantação em todos os lugares, né? Mas, enquanto isso não ocorre, nós já temos alguma coisa. Então, vamos trabalhar para continuar melhorando, implementando, fazendo mais. Mas, em outros países, como eu disse, existe um tratamento deste medicamento, um tratamento químico que pode destruir o medicamento e torná-lo inerte, né? E aí ele não faz mal ao meio ambiente, etc., como nós já mencionamos. Existe a possibilidade de nós utilizarmos as cartelinhas, as cartelas que são feitas que tem alguns metais que podem ser utilizados. Isso está sendo estudado. Alguns grupos de pesquisa que estudam materiais estão fazendo esses estudos e talvez a gente possa utilizar os componentes das cartelas para a produção de ligas metálicas, né? E isso é um grande avanço. Vamos ver
se a gente consegue avançar. Tudo a ciência que produz, a ciência produzindo conhecimento, principalmente nas nossas universidades. Lembrando que tudo isso que a gente sabe hoje foram conhecimentos que foram adquiridos pela ciência, pelos cientistas, nos institutos de pesquisa, nas universidades públicas no nosso país, e que estão trabalhando para trazer sempre o conhecimento de tal forma que a gente possa aplicá-lo e trazer mais saúde, mais desenvolvimento para todos nós. Gisele, só para a gente completar a nossa entrevista, a gente está chegando no final, você falou algumas vezes aqui entre o ideal e o real. Você citou também uma visita que você fez recentemente a Portugal. A nossa política de logística reversa dos remédios, ela está em fase inicial, mas já está produzindo grandes resultados. E em Portugal você viu uma política que em 20 anos chegou a bons resultados. Queria que você falasse rapidamente um resumo dessa historinha para a gente mostrar para as pessoas que é possível. O fato é que quando você chega em Portugal, 100% dos medicamentos gerados têm o destino correto. O projeto já, todas as farmácias têm o ponto de coleta, não importa se a pessoa comprou naquela farmácia ou não. Ela simplesmente se dirige, o contenedor, esse coletor aqui, olha, fica de fácil acesso, você consegue colocar, existe a garantia de não retirar esse medicamento, então tem segurança no projeto, existe a periodicidade de coleta e toda a população. Se você perguntar a uma pessoa na rua, o que você faz com remédio vencido? Ela te responde, eu levo na farmácia mais próxima. E quando nós começamos o projeto aqui, a gente fez uma pesquisa e perguntava para as pessoas, qual que é a principal resposta? Joga no lixo comum, joga no vaso sanitário e ainda, a terceira resposta que a gente escutava aqui no Brasil, eu queimo no meu quintal, eu enterro no meu quintal. Queima de maneira incompleta, contamina também o meio ambiente. Então, o que eu vejo é que se Portugal conseguiu, nós também vamos conseguir. Através desses programas que levam a informação, e não só a informação, que eu também falo que são 3 fases. A gente precisa ter ciência do problema, que é o que nós estamos tendo, consciência das consequências positivas ou negativas, e o terceiro, que é a atitude, que cada um que está aqui hoje precisa tomar a partir desse momento. Compartilhar esse conhecimento com o vizinho, com a família, porque assim a gente está protegendo aquelas pessoas que a gente ama e o meio ambiente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês dois no programa Cidadania. Obrigado pelo tempo e pelas informações de vocês. Muito obrigada. Me permite acrescentar uma coisa? Eu gostaria também de salientar a campanha. Colocar um pouco de atenção nessa nossa campanha. Remédio não usou, descartou. Vocês podem procurar muitas outras informações nos sites do Grupo Mulheres do Brasil, nos sites da Unifesp e também no site da própria campanha. Todas essas informações, junto com a LogMed, que vocês colocaram aqui, estão lá disponíveis, inclusive cursos gratuitos que nós estamos fazendo com certificação pela Unifesp. Muito obrigado mais uma vez. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.